Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo de Lei Geral de Proteção de Dados. Fico bastante feliz de estar aqui com vocês. Sou o professor Tiago, talvez alguns de vocês já me conheçam, né, das outras aulas, né, de outras aulas, de outros cursos, né, que são vinculados aqui na pós-graduação. Fico bastante feliz de estar aqui com vocês, é bastante prestigioso para mim, né, poder vir aqui para a gente poder conversar sobre uma legislação que acabou alterando, né, impactando positivamente, né, todo o nosso mercado, né, de trabalho brasileiro, todo o nosso mercado empresarial, toda a nossa organização, todos os nossos arranjos, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é um tema bastante sensível, é um tema que todos nós precisamos estar alinhados, precisamos estar em conformidade, nós precisamos conhecer esse tema, né, com bastante detalhe, com bastante atenção, porque Lei Geral de Proteção de Dados, gente, é um assunto que vai permear basicamente todas as áreas do direito, desde o direito digital até o direito do trabalho, o processo do trabalho, o direito penal, o processo penal, o direito civil, o processo civil, o direito notarial, o direito registral, o direito internacional e assim sucessivamente. Por isso é indispensável, né, que a gente consiga aqui, a partir das nossas aulas, refletir a abordagem que a Lei Geral de Proteção de Dados entrega para todos nós, entrega para vocês, né, dentro do dia a dia das suas funções aí dentro da advocacia, ou então se você trabalha em algum cartório, se você trabalha, né, dentro dos tribunais, se você trabalha com consultoria, se você trabalha como paralegal, a ideia aqui é que todos nós possamos sair contemplados, né, com os tópicos que eu quero trazer aqui de debate, de reflexão, debates críticos, mas, sobretudo, nós vamos sair daqui debatendo a lei, conhecendo a legislação, pelo menos, né, a parte geral da Lei Geral de Proteção de Dados, né, principalmente os primeiros capítulos dela, que são capítulos essenciais que vão trazer para a gente o referencial, o alcance, né, dessa lei, que é uma lei tão específica, uma lei de 2018, que acabou aí trazendo novos arranjos às relações jurídicas no país. Então, gente, é indispensável, né, que a partir da aula de hoje a gente tenha aí, então, né, esse direcionamento. A gente vai ter um aprendizado bastante intenso sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito? Bom, quero aqui começar, então, a apresentação da gente, mas, assim, de uma maneira bem simples, quero me apresentar para vocês. Estou aqui pondo, né, o meu currículo. Sou doutor em Direito Internacional e Comparado pela USP de São Paulo, né, pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Sou mestre em Direito pela Unesp de Franca. Sou especialista em Direito Internacional pela PUC São Paulo, como também sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, né, aqui no Damásio Educacional. Sou graduado em Direito, faço parte de alguns grupos de pesquisa, né, e também tem uma empresa que é uma consultoria, uma mentoria acadêmica, que é direcionada totalmente, né, a pessoas que querem realmente alcançar o primeiro lugar num concurso público, no vestibular. Então, a gente auxilia e traz diversas estratégias de estudo, mas queria compartilhar com vocês aqui, né, uma experiência que eu tive recentemente, que tem muito a ver com esse campo da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente porque ele foi voltado para um grupo minoritário, né? Então, lá nos anos de 2020, 2021, eu atuei como pesquisador, né, junto ao PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, que estava vinculado também ao Ministério dos Direitos Humanos e também com a Universidade Federal do Paraná. Então, durante, né, um ciclo basicamente aí de um ano, nós desenvolvemos um observatório para o ambiente virtual onde crianças e adolescentes estão inseridos. E, basicamente, né, a ideia aqui era a gente proporcionar, né, cada um dentro do seu campo de pesquisa, o meu campo de pesquisa, que é o direito internacional, é realmente fazer um mapeamento de toda a legislação que o Brasil, né, se alinhou internacionalmente, que o Brasil fez parte internacionalmente, que o Brasil participou de diversos debates, mapeá-los e também mapear os elementos, né, de soft law, que são aquelas recomendações, aquelas diretrizes que são postas pelas organizações internacionais, especialmente aquelas que o Brasil faz parte, e perceber se elas foram ou não implementadas pelo Brasil. E também, né, verificar quais são as diretrizes e quais são também os temas das decisões judiciais daquelas quais o Brasil, né, ofereceu a sua jurisdição, como, por exemplo, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que o sistema interamericano fala sobre internet, fala sobre crianças e adolescentes, né, na internet, e se o Brasil segue essas diretrizes, se o Brasil faz observância de sentenças internacionais. Então, foi um trabalho riquíssimo e espero poder aqui, né, diante daquele trabalho, trazer uma bagagem muito aprofundada para vocês, uma bagagem que eu possa realmente compartilhar para que vocês possam saber que ventilar, transitar dentro desses campos, especialmente do direito digital, do direito internacional, né, vendo exatamente qual é o propósito da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a origem dela, como tudo isso serve para um bem comum, que é um impacto dentro da segurança jurídica relacionada, né, às novas tecnologias, né, ao campo das novas tecnologias e especialmente aos nossos dados pessoais. Perfeito? Então, dando continuidade aqui com vocês, deixa eu só projetar aqui os meus slides. A gente vai começar então, pessoal,
falando um pouquinho, né, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, até acabou ficando aqui a minha imagem em cima do meu slide, mas não há problema nenhum quanto a isso. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, gente, é sobre a origem, sobre os objetivos, né, da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto. Ele estava no modo looping aqui nos meus slides, mas agora eu já parei. Então, eu vou começar a conversar com vocês sobre origem, objetivos, né, e a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o primeiro tema, é um tema bastante importante, bastante imperativo. É muito caro que vocês saibam, né, da onde veio a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, qual era já também as leis que nós tínhamos que transitavam, né, dentro desse tema, como essa lei, que é uma lei muito mais específica, que vai falar exatamente sobre dados pessoais dos usuários, né, de nós, como realmente ela chegou, quais foram os debates que foram tidos e qual é a estruturação dela, especialmente a parte inicial dela, que é a parte que carrega princípios, que carrega objetivos, que carrega ali definições essas que vocês realmente precisam ter aí contato, que vocês precisam ter proximidade, que vocês precisam sair daqui das nossas aulas, né, tendo bastante atenção, sabendo a existência dessas definições, para que vocês possam aí fazer uma aplicabilidade dentro da área de cada um de vocês. Perfeito? Bom, quero começar, gente, primeiro, né, evidenciando, né, sobre qual é a importância da gente estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que nós precisamos estudar, né, a LGPD? Bom, primeira coisa, o estudo da LGPD, gente, ele é de extrema atenção, ele é um tema bastante caro para nós, especialmente nesses dias atuais, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação brasileira que tem como objetivo proteger a privacidade dos dados do cidadão do nosso país, né? De todos os cidadãos do nosso país, ou seja, de nós, né? Os nossos dados. Então ela vai estabelecer algumas regras, algumas diretrizes para o tratamento das informações pessoais por parte das empresas, das organizações e também dos órgãos, né, governamentais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem definido aqui. Tudo isso, gente, para a gente poder realmente entender a importância, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante que nós imaginemos uma situação do nosso dia a dia, né? Por exemplo, você que compartilha seus dados pessoais, né, com as empresas, ao fazer uma compra online, ao criar uma conta numa rede social, ou então quando você vai utilizar os serviços digitais, né, serviços de compra, por exemplo, na Amazon, muito popularmente conhecido, né, na Shein, ou então na Shopee, ou no Mercado Livre, enfim, né? Ou até mesmo nos aplicativos de transporte, né? Como nós temos aí a Uber, enfim, outros também, né? Aplicativos, ou então em sites de compra, como eu já havia falado para vocês. Isso é aproximar o nosso dia a dia para a importância de compreender a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas essas nossas informações que nós compartilhamos nessas redes, né, nesses aplicativos, nesses serviços, vão incluir o nosso nome, vão incluir o nosso endereço, o nosso número de telefone, os nossos e-mails e até mesmo, gente, dados que são mais sensíveis, como informações financeiras, né, as nossas informações de saúde, sabe os aplicativos de saúde? Como, por exemplo, eu tenho aqui um smartwatch. Então, aqui no meu Apple Watch, eu compartilho, né, diversas informações de saúde, né? Nós vamos à academia, a gente fica ali, né? Tem a localização da nossa academia, tem as músicas que nós ouvimos, né? Então ele sugere qual é a playlist, ele sabe quantas calorias, né? Ele projeta ali o tanto de calorias que a gente está fazendo, quais são os exercícios que costumeiramente nós fazemos, então ele sempre vai colocando mais no topo da linha. Se por acaso, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas se vocês tiverem com o seu smartwatch, seu Apple Watch, enfim, a sua Mi Band, o Garmin, enfim, o relógio, né, a tecnologia de monitoramento que você utiliza para esporte, saúde, etc., você vai perceber que ele sugere diversas coisas, que ele nos monitora, a gente consegue ver frequência cardíaca, a gente consegue ver a oxigenação, a gente consegue colocar contatos de emergência, caso nós tivemos uma queda, né, e essa queda vai ser percebida, por exemplo, por um relógio. Então perceba, diversas informações, diversos dados, inclusive os dados sensíveis, estão em ampla, né, gama ali, em ampla transição dentro da tecnologia. Dessa maneira, a gente precisa perceber o seguinte, que antes da promulgação, né, antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, as empresas elas tinham uma liberdade muito maior para fazer coleta, armazenamento, utilização e até mesmo vender dados pessoais, gente, sem o consentimento claro ou então informado dos usuários, né, do nosso consentimento. Então isso criava uma determinada, né, uma acentuada vulnerabilidade e riscos também para a privacidade e para a segurança das pessoas. Então, com, né, a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou então como costumeiramente muitos professores falam, né, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, as coisas mudaram. Né? Houve mais regularização, houve um marco regulatório. Né? Agora, armazenar, coletar, compartilhar dados, enfim, ficou uma coisa muito séria, porque a base principal, a partir de então, a partir, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é a gente falar sobre consentimento. Consentimento é algo que vocês precisam sair desse nosso curso, né, desse nosso módulo, sabendo exatamente qual é o alcance, o que se entende por consentimento, como o consentimento é dado, de que maneira nós vamos visualizar esse consentimento, de que maneira que vão
dar ali para a gente o formulário para a gente consentir, né, sobre os nossos dados, né, sobre o que acontecerá com os nossos dados pessoais. Então percebam, a partir de então, né, então a partir de agora, com o advento, né, com o advento é ótimo. Eu acho essa palavra assim cafonérrima. Então, mas enfim, né? Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas, as organizações, elas precisam seguir, gente, regras que são mais rígidas para coletar, para armazenar, para tratar os dados pessoais. O que significa dizer? Significa dizer, gente, que elas devem obter consentimento dos usuários de uma forma muito mais clara, muito mais específica, antes até mesmo de fazer a coleta dessas informações. Além disso, ela deve garantir segurança desses dados. E ela também só vai poder utilizar os dados para os fins que foram informados. Ela não pode utilizar os dados para outros fins, para fins, né, posteriores que ela não conta ao usuário, porque todos nós usuários, cidadãos, nós somos donos dos nossos dados. Por isso que a gente oferece consentimento, mas não é um consentimento amplo, sem especificidade alguma. Pelo contrário, existe toda uma rigidez, tem todo um controle, né, da maneira de como eu vou oferecer aí esse consentimento. Perfeito? Então, estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, ela é importante porque ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar a entender exatamente qual é o nosso direito e como, né, esses direitos, né, eles vão realmente serem aplicados, né, e como a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser aplicada. Dessa maneira, ao conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai poder exigir cada vez mais, e aqui num ponto como cidadão, e posteriormente com a maioria de todos nós, né, que estamos aqui dentro desse curso, de nós advogados, que as empresas, gente, elas devem respeitar a nossa privacidade, né, e a utilização dos nossos dados deve acontecer de uma maneira responsável. Responsável. Além disso, gente, todo o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados vai nos permitir, de determinada forma, que a gente possa tomar medidas para a proteção das nossas informações, dos nossos clientes. A gente vai aprender, né, a fazer uma revisão de políticas de privacidade. A gente vai começar a perceber a forma, né, de controlar as permissões que vão ser concedidas dentro dos aplicativos, ou então a gente conseguir denunciar abusos, né, às autoridades competentes, como, por exemplo, atualmente nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, como vai funcionar, né, esse alcance? Então, quero trazer esse tipo de debate para vocês. Por quê, gente? Porque é muito importante que a gente possa aqui deixar bem claro, né, que o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados ela é relevante para profissionais que são da área da tecnologia, para nós da área jurídica, para a área de negócios e também para o cidadão. Então, todos esses profissionais e também todos os cidadãos, eles precisam compreender, mas essa classe profissional precisa entender mais, perdão, precisa compreender mais essas diretrizes e as exigências, gente, que a lei demonstra, né, que ela coloca, que ela ventila para a gente poder garantir que quem trabalha com esses dados trabalhe em conformidade com a legislação, né, com conformidade, com integralidade, evitando qualquer tipo de vazamento dos nossos dados, ou então venda de dados, ou compartilhamento ilegítimo dos nossos dados. Por isso que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados é essencial, porque ela vai permitir que a gente possa conhecer os nossos direitos, a gente possa proteger a nossa privacidade, especialmente dentro desse mundo digital. Afinal de contas, é fundamental que nós possamos cobrar de quem trata os nossos dados ética, respeito, segurança e, especialmente, a nossa privacidade. A nossa privacidade ela precisa ser blindada. A segurança da informação é um ponto também muito alto de quando a gente fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala do tratamento dos nossos dados. Tá certo? Por isso, gente, acoplado à Lei Geral de Proteção de Dados, é impossível, né, não falar sobre o direito digital. Afinal de contas, estudar a Lei Geral de Proteção de Dados é também a gente trazer, né, essa segmentação do direito, essa área do direito que absorveu a Lei Geral de Proteção de Dados, e vai ser a partir dela que as outras áreas do direito vão ser aí inundadas, vão ser abastecidas. Então, quando a gente fala, né, no estudo do direito digital, especialmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é de extrema relevância que você perceba que hoje nós estamos numa era digital. Nós estamos todos inseridos numa era digital. E o direito digital, gente, é o campo do direito que vai abranger todas as questões que são relacionadas ao uso da tecnologia, à internet, à proteção dos dados pessoais. É ela que realmente está direcionando todo esse campo do direito. Ela é responsável. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, é uma legislação que visa proteger a privacidade e os dados pessoais dos indivíduos. Ela vai estabelecer, como eu disse para vocês, diretrizes e regras de tratamento, e vai ser por meio do direito digital que a gente vai conseguir realmente entender qual é o alcance da Lei Geral de Proteção de Dados, de que maneira ela vai conseguir se adequar às relações sociais, de que maneira as empresas devem aplicá-la, de que maneira que deve ser mantida e deve ser atenta à conformidade com a legislação. Então, gente, existem diversas razões que eu poderia colocar aqui, pelas quais o estudo do direito digital é indispensável para os dias atuais. Mas
Vou elencar alguns, né? Proteção da privacidade. É o direito digital aliado com a Lei Geral de Proteção de Dados que vai focar em proteger a privacidade dos indivíduos. Ou seja, diante aí do avanço tecnológico e da quantidade de dados pessoais que são coletados todos os dias, armazenados e compartilhados, é essa área do direito que é essencial para compreender exatamente de que maneira, né, e cobrar também, cobrar respostas sobre as informações que devem ser tratadas e protegidas. A gente também fala no direito digital sobre a responsabilidade das empresas, afinal de contas, elas têm ali responsabilidade de lidar com um tráfego de milhões, de milhares de dados, mas tudo isso deve ser de forma adequada e segura. Então, as obrigações legais existem via Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente possa o quê? Manter medidas de segurança e, especialmente, que essas informações, gente, sejam realmente utilizadas e tratadas apenas para os fins que elas foram coletadas. É indispensável. Com o direito digital, a gente também consegue entender qual é o alcance das consequências legais, ou seja, diante do não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa entender quais são as sanções, quais são as penalidades que são significativas, que estão expostas pela Lei Geral de Proteção de Dados e como essas empresas elas devem se adequar. Ou melhor, vou até deixar mais abrangente isso. Como todos nós devemos nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados e o estudo do direito digital, ele vai capitalizar para nós, gente, a proteção dos direitos individuais. Lembrando que o direito digital ele visa proteger os direitos individual dos dados de cada um de nós dentro do ambiente digital. Então, o direito à privacidade, a nossa liberdade de expressão, a proteção contra a discriminação, né, são vários direitos fundamentais que acabam englobando nisso. Tanto que quando nós estudamos Lei Geral de Proteção de Dados, né, uma das primeiras coisas que a gente pede, né, para que os estudantes, os alunos, né, as pessoas que estão ali procurando o aprimoramento, que eles façam a leitura do artigo 5º, inciso 10º. Por quê? Porque é ali que começa também um marco regulatório dentro da Constituição Federal falando sobre o direito fundamental da privacidade. Então, é muito importante que nós tenhamos isso, que a gente tenha, né, esses asteriscos muito bem colocados e ressaltados dentro dos nossos estudos. Por quê? Porque o campo do direito digital vai trabalhar com todo esse avanço tecnológico que a gente experimenta diariamente. Ou seja, o direito digital, gente, ele está relacionado, né, com esse avanço tecnológico, por quê? Porque as leis precisam se adaptar à medida em que as mudanças tecnológicas e as novas formas de uso dos dados pessoais vão se aperfeiçoando. Então, é importante que a gente sempre se mantenha atualizado. Perfeito? Bom, dessa forma, eu encerro nosso primeiro bloco, esse primeiro bloco, perdão, introdutório. Quando eu vou falando muitas vezes várias coisas, às vezes acontece isso, então eu peço desculpas, viu? Mas eu encerro aqui o nosso primeiro bloco e no próximo bloco a gente continua a dar essa continuidade, né? Esse fluxo contínuo para a gente poder falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados em todos os nossos encontros a partir de agora. Perfeito? Pessoal, um abraço, vejo vocês no próximo bloco.